Olá, boa tarde pessoal. Nós estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao Vivo no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter da revista Bem-Estar. Essa é a Juliana Ribeiro também, que também faz parte da equipe. O tema de hoje é literatura contemporânea. Nós temos 3 convidadas hoje, são 3 especialistas no assunto. Está aqui com a gente a Suzana Busato, desculpa, que é escritora e professora de poesia brasileira na Unesp. A Patrícia Reis Buzini, que ela é tradutora e doutora em estudos linguísticos pela Unesp. E temos também a Elma, que é escritora e jornalista. A Elma Ineida Bassan Mendes. Muito obrigada, meninas, por terem aceito o nosso convite e terem vindo aqui compartilhar essas informações com a gente. Nós vamos iniciar o programa de hoje com um tema quente, né, vamos dizer assim, sobre o prêmio, a premiação do Prêmio Nobel, né, que teve o Bob Dylan, né? Então, quero que vocês contem um pouquinho o que vocês acharam dessa premiação, né? Vocês se surpreenderam? O que uma de vocês pode conversar com a gente e contar o que vocês acharam? Eu acho melhor falar quem entende menos. Então pega o microfone, por favor. Aí você é especialista. Eu achei o máximo. Pega o microfone, por favor. Eu achei o máximo, Francisco. Eu adorei, porque eu acho que isso é contemporaneidade. Isso é a literatura contemporânea. É o tempo que a gente vive. Não tem nada mais lindo do que isso. É lógico, eu sou só uma jornalista, eu não sei nada de Unesp, eu não sou professora, eu não sou doutora catedrática, como as duas. Mas a minha visão jornalística da coisa, eu amei. Eu achei... Porque aquilo ali é uma letra linda, uma poesia pura, é tudo que a gente vive hoje, né, no nosso mundo. Nós somos contemporâneos. Toda a nossa literatura hoje, a não ser as pessoas que gostam dos clássicos, né? É isso, é o que a gente vive, é emoção, é rua, é paixão, é fato, é coração. Então eu gostei muito, eu achei ótimo. Eu não sei assim os critérios da coisa, mas falando da minha visão de escritora, que eu me considero um pouquinho, né? Mas eu achei lindo, eu achei ótimo, o mundo está mudando. Agora eu vou levar bomba agora. Então, complementando, né, o que a Elma falou, eu também concordo, eu acho que foi muito merecida, né, a premiação. Ele tem essa característica de unir, né, a música e a poesia. Isso, exatamente. E isso faz dele realmente, né, um grande compositor. E é exatamente por isso que eu acredito que ele levou, né, esse prêmio. Então, eu acho que até essa semana eu estava escutando um áudio de um professor da Unesp comentando, né, esse assunto. E eu achei interessante ele falar que esse prêmio ele é importante porque ele mostra que não há, né, barreiras, né, que as pessoas consideram, né, tão fixas, né, entre os diferentes tipos de arte, né, expressões artísticas. Então acho que foi muito legal, esse prêmio foi muito importante para mostrar isso para o público em geral, né? Quando você fez a pergunta, acho que a primeira coisa que me veio à cabeça agora, né, foi o próprio Bob Dylan, que diz the answer is blowing the wind. Ou seja, esse prêmio, quer dizer, o Bob Dylan até agora não se manifestou. E não vai, não sei, não se manifestou, porque a literatura não precisa disso, ela não precisa de prêmio. E Bob Dylan não precisa disso. Ou seja, não é que não precisa do dinheiro, não é isso, ele não precisa do prêmio, porque Bob Dylan já é o nosso, a gente já o premiou há muito tempo, né, é nosso. E o que eu acho interessante no prêmio, eu quando soube, eu fiquei chocada, eu falei, nossa, mas como que a academia, né, dá um prêmio, né, para um compositor, né, etc. Porque, e ela fere uma tradição de que poesia é aquilo que tem que estar aqui, ó, né, no livro, impresso e tal, né.
E eu acho que o resultado disso é extremamente importante, no sentido de que resgata aquilo que a gente tem que lembrar sempre, de que a poesia é voz, é canto, e retoma as origens disso. E que escrever não é fácil, tem que ter conteúdo. Acho que tem que mostrar, acho que o prêmio mostra isso, porque os poemas do Bob Dylan, e aí eu colocaria poemas, né, eles têm o que dizer. Eles criam imagens, né? Eles de certa forma respondem, né, ao nosso anseio, né? E eu colocaria junto com ele o Belchior, né? O Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Isso é para me lembrar de alguns aqui, né? Mas a lista seria longa, de brasileiros que... Do rock. Nós temos. Boa parte do que o Renato Russo escreveu, por exemplo, Cazuza, a gente pegar as novas gerações, né? Entendi. E o Bob Dylan, né, como você disse, ele não se pronunciou. Não. Né? Então você acredita que é por isso mesmo? Qual que é o motivo, né? Porque ele falou que ele não disse se vai à premiação em dezembro, né? Não e disse, então o pessoal da academia mesmo tá revoltada, né? Tá revoltado, achando ele arrogante. Como assim, que ele é arrogante. Que ele é um arrogante. Então, o que vocês acham disso, dessa atitude dele, né? É por isso mesmo? Eu porque acho essa atitude... Tem esse diferencial? Sim, a atitude dele é de liberdade. É a não, com estilo, não é só dele, eu acho que ele assume isso, eu não quero, não sei se ele vai voltar atrás, né, e ir até lá, mas é uma atitude de liberdade, eu acho. Não é? Eu tá dado, não preciso ir lá receber. Ué, o mérito dele não vai ser tirado por causa disso, eu penso, né, mas cada um tem um estilo, né. Ele, por exemplo, se ele não for na cerimônia, ele não vai receber os $900 mil, né? Então acho que ele não precisa disso, tá fazendo né? falta, né? Ele poderia bem pegar e doar, tal, essas coisas, né? Mas vai saber. Vamos aguardar, né? Mas o que você... Esse também pode ser, né? O que você falou agora, que isso quebra um tabu, né? A tradição do que é poesia, do que é literatura, tem que estar escrito. Eu acho que isso traduz o que é a literatura contemporânea hoje, né? Tem matérias lindíssimas, peças jornalísticas, né, que a gente vê na TV, assim, a gente lê no jornal, que é uma literatura contemporânea, são coisas maravilhosas. Tem textos jornalísticos de matérias na televisão, que você ouve aquilo, você fala, gente, isso é uma poesia, isso é uma coisa maravilhosa. Então, é bom que essa tradição seja quebrada, né, que a literatura, nas suas diversas formas, avance. Né? Não fique só no livro, não fique só na crônica, no poema, que se expanda, né? Que as pessoas possam receber isso um pouco de diversas formas, né? Como você falou, eu achei ótimo, é isso aí mesmo. Eu estou me lembrando de uma entrevista que eu fiz contigo, Suzana, até que você falou que a poesia está em todos os lugares. E isso eu achei muito brilhante, porque você realmente, o que a gente mais escuta hoje, é as pessoas dizendo que a poesia é algo muito rebuscado, muito inacessível, né? E, na verdade, de repente, elas não percebam isso, né? E que a poesia está aí, pode estar na música, né? Tá nas paredes, pichada nas paredes dos muros. Então, basta você estar atento para enxergar, né? Para identificar isso, né? Eu achei isso muito bacana também. Quer fazer? Nós vamos para internauta? Para você que está chegando agora, esse é mais um Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Hoje o assunto é literatura contemporânea. Mande suas perguntas, tire suas dúvidas. Nós estamos aqui com 3 especialistas que estão batendo um papo descontraído aqui conosco. Vamos falar de literatura. É um assunto extremamente interessante. Vamos mandar pergunta. Quero todo mundo aqui interagindo. A Renata Campos está mandando boa tarde. A Márcia. A Fátima Silva está dizendo que respeita muito o seu trabalho, Elma. E então ela está aqui te mandando um abraço também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, hoje a internet está aí, o pessoal está o tempo inteiro conectado. A internet interferiu muito na literatura? O que vocês podem falar sobre isso? Quem começa? Vamos lá? Eu acho que a internet, ela ajudou muito as pessoas a se expressarem. Hoje é muito fácil publicar.
né? Pela internet, né? Tem os blogs, agora não sei se os blogs ainda estão, né? São populares, mas enfim, as redes sociais, né? No Twitter, no início, havia concursos, né, de como escrever em 140 caracteres, não é isso? Me lembro que havia a época que eu frequentava o Twitter. Era um desafio, era muito legal, porque o meio, ele faz com que você se posicione de forma diferente. Então eu acho que a internet é importante, é importante, né, nesse sentido da facilidade de publicação. Agora, se publica demais, nem tudo, não é? Mas eu acho que facilita a divulgação e o diálogo. E pela internet a gente acaba conhecendo outros poetas. Eu acho que ela congrega, não é? Isso é importante. É a expansão do conhecimento, é a expansão. Isso. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que veio com a internet, foram essas novas plataformas para publicação de livros online, que são fantásticas, né? Nós temos a plataforma da Kobo, né, da Wattpad, que é a maior comunidade hoje virtual de leitores e escritores. E hoje muitos escritores estão fazendo muito sucesso a partir dessas plataformas, né? Nós temos a Luisa Geisler, né, que até veio aqui no Congresso Internacional de Mulheres Escritoras, né, no seminário. A própria Ana Carolina Jales, ela começou numa plataforma dessa, né? O Daniel Galera começou a publicar pela internet. O Daniel Galera, ele começou também na internet. E tem gente que publica no Facebook também. Tem aquela escritora portuguesa, Ana Miranda, que ela começou publicando os contos dela no Facebook. E hoje, né, já migrou para a publicação, né, em livro mesmo, em papel. Então, o início normalmente acontece aí nessas plataformas de publicação que são virtuais. Isso eu acho que foi fantástico, porque também funcionou, né, de alguma forma, é uma espécie de libertação do escritor com relação àquele monopólio que as editoras tinham até certo momento, né? Então, hoje o escritor, ele pode se autopublicar. Né? Isso é fantástico. É lógico, não dá para a gente negar que qualquer um gostaria de ser publicado por uma grande editora. Isso traz prestígio, isso é importante, né? Isso não mudou. Mas, de qualquer forma, o caminho, acho que ficou diferente, ficou mais fácil, né? Então, aí, nesse ponto, eu acho que a internet, ela agregou muito para essa possibilidade de publicação, de difusão do trabalho de muitos escritores ainda, que são principiantes, né? Nesse ponto. Bom, isso é o que eu vou falar um pouco óbvio, né? Mas a internet também, ela possibilitou o acesso mesmo, né? A divulgação, a difusão do que é poesia, do que é literatura. O meu Face tem dia que está tão poético, acho tão lindo, tá coisa mais linda, só poesia, só citações lindas, né? Tem dia que o povo está meio amargo, mas sim, a Lígia mesmo, aqui do Diário, coloca coisas lindas, ela posta coisas bonitas, tão bom você começar o dia, né? O amargo é oculto. Exatamente. Eu começar o dia com frases bonitas, né? Coisas, pensamentos que te elevam a alma, o coração, te levam para coisas melhores do que aquela dureza, né, do dia a dia. E às vezes até o que é duro no dia a dia, o que é árido, o que é amargo, se transforma em coisas boas também, com as mensagens, né? Então, eu penso que hoje o mundo está muito mais ligado na poesia, porque a gente precisa de poesia. Quando eu falo poesia, é literatura. Eu estou fazendo numa coisa macro aqui, né? Falo das letras, a gente precisa da suavidade das letras. O mundo está muito difícil, está muito amargo, né? Então você pode ficar intensa e plena lendo aquelas coisas, né? Pelo menos aquele instante você se refez, você se abasteceu de coisas boas. Eu complementaria, acho que não somente de suavidade, acho que a poesia, a palavra é uma arma de combate. E ela é resistência ao mesmo, sabe? A esse mundo da reprodução,
da mesmice, né, do medíocre. Então, a poesia, ela não só vem... E talvez eu entenda até isso como ela nos faz bem, porque justamente ela é uma arma de combate a isso. Ela tem que mostrar para a gente o singular de tudo. Por isso que poesia nasce de qualquer coisa. Mário de Andrade já falava isso, né? Nasce de uma réstia de cebolas, não importa, né? Você não tem mais, a partir do século XX, você não tem mais tema específico. Você pode falar de qualquer coisa, não é? Qualquer coisa. E principalmente de coisas assim muito cotidianas, mínimas, né, pelas quais a gente passa e não presta atenção. Acho que a poesia ela tem uma presença muito grande de nos tocar, de muito perto, assim, tocar aqui dentro, quando ela nos leva a pensar essas coisas mínimas, né, do cotidiano, e enfim. E vocês acham que a internet, vocês tiveram essa sensação que essa geração nova, esses jovens, eles já tinham uma dificuldade maior de pegar um livro e parar para ler? A internet também facilitou isso? Esse jovem voltou para a leitura? Porque a gente vê assim, existe muita informação e às vezes pouco conteúdo do que você encontra nas redes sociais, nas plataformas. Talvez o fato de ter realmente essa maneira aberta, como ficou agora o acesso ao jovem, ele voltou a ler? Vocês percebem isso? O jovem voltou a ter esse interesse pela leitura? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu não leio, porque a letrinha é tão pequenininha, né? O livro é tão pesado, como que você consegue? É aquele cheiro. E eu falo assim, são coisas que é a minha paixão. Então eu falo assim, eu gosto do peso, eu gosto do cheiro, eu gosto da letrinha. E eu vejo gerações, às vezes eu vou conversar com filhos de amigas, essa geração de adolescente, e parece que realmente tem a dificuldade, porque é muito mais fácil eu estar com o celular. E hoje esses livros online, esse resgate do pessoal realmente, a gente vê, você citou a Ana Carolina Jales, né? Ela é muito nova. E aí você pensa, é uma menina que está trazendo isso também. Então, para vocês, tiveram essa diferença com a chegada da internet ou não? Eu vou te falar de uma geração que não é adolescente. Eu atesto aquilo que eu tenho em casa, né? Meus filhos já têm um 29 e outro 27. E eles são de uma geração, que nem você falou, eles não suportam jornal na mão, não gostam de pegar em jornal. Eles gostam de ler tudo na internet, tudo. Mas, ao contrário do que a gente pode esperar, eles gostam de livro. Eles gostam muito, eles são consumidores de livro. Eles gostam de ir comprar o livro, ler, entendeu? Eles gostam dessas trilogias, dessas coisas. Eles gostam muito, mas o jornal em si não espera eles pegar na mão, eles não gostam. Eles gostam da leitura nos portais, portais de notícia. Agora, um livro, essa geração já mais quase trintona, né, que são dos meus filhos. Agora, essa moçada que está vindo, eu não sei, eu estou meio por fora, eu não estou acompanhando. Eu sinto isso pelos filhos, os meus amigos dos meus filhos, eles gostam muito de ler. Bom, eu vou falar aí com base na experiência que eu tenho com os meus filhos, que eu tenho o Eduardo, de 12 anos, e a Alice, que tem 8. Então, o que eu percebo é que há hoje aquela questão do modismo. Então, tem algumas séries, alguns autores que caem no gosto dos adolescentes e todos precisam ler. Então, eles chegam em casa e falam, mãe, o fulano está lendo tal livro, eu preciso ler. E aí eu vou lá e compro, e ele lê, e é uma delícia. Ele adora, e ele vai lá na escola, comenta com os amigos, e gosta de levar o livro, para que os amigos vejam que ele está lendo. A escola tem estimulado isso também, né? Tem. Eles já mudaram, né? Hoje eles não trabalham os mesmos livros que a gente lia na nossa época, né? Aquele livro mais, aquela história pesada, hoje é uma coisa mais descontraída, eu essa coisa da moda. Eu lia com 12, 13 anos os clássicos da literatura hoje, né? Hoje eles já perceberam que o livro ele tem que fazer parte do universo da criança, né? Que o adolescente tem que se interessar por aquele assunto. Não que não seja importante, lógico, né? Super importante, mas vai ter um momento certo para você apresentar esses livros para os alunos. Então, o que eu vejo é isso, essa questão, essa influência que tem a mídia, né? De apresentar esses livros e chamar a atenção
os jovens, isso é muito importante, eu acho. Independente da questão, a gente não está avaliando a questão da qualidade ou não, eu acho que é sempre bom começar, independente do tipo de literatura que eles elejam aí no primeiro momento. Então é sempre muito, eu vejo sempre como positiva essa questão da internet, mesmo as plataformas, né? As leituras que eles fazem aí no Wattpad, independente, na internet, no Face, eu vejo sempre como uma coisa positiva, porque eu acho que é o começo, que a partir daí, né, eles vão poder eleger aquele tipo de livro que mais de estilo, né, que mais agrada a eles, né? Eu acho. Não sei. É difícil responder, porque de que jovem a gente está falando? Eu estava pensando aqui, né? Porque os meus filhos são de uma mãe que lê. Entendeu? Então, eu não posso, e não posso nem falar da minha experiência, porque também meu pai era jornalista. Então, eu convivo com livro desde pequena. Então, eu acho que eu faço parte, também, né, do claro, meio eu faço ambiente, parte de uma elite neste país, né? Eu tenho plena consciência disso. Agora, mesmo tenho estudado em escola pública durante a minha vida, né? Mas assim, eu vejo assim, e esses jovens que estão na periferia, né? Que a gente, a internet, ela tem essa força, né? De acesso, de divulgação, né? Se eles têm, e não é só a internet, eu acho que é todo um espaço social e cultural também que elege os seus ídolos, né, que divulga. Agora, eles também têm as bibliotecas, a escola influencia, os amigos também. Porque eu conheço autores hoje, por exemplo, da minha idade, que são de família, eu conheço mais de um, que não tiveram em casa livros. São poetas e tradutores hoje. Muito importante, sabe? E não tiveram isso. Então, eu penso assim, hoje com essa difusão toda do conhecimento, da informação, ainda que recortada, né? Eu não sei se altera muito isso. Tem as facilidades de escrever, de se expressar, não é? Mas eu acho que quando o jovem, ele se interessa, ele vai atrás. Sabe? Hoje, por exemplo, tem os YouTubers, né? Tem os YouTubers que tem gerado essa interação maior com os jovens, né? Uhum. Na Bienal de São Paulo mesmo, eles bombaram, né? Eles eram as principais atrações, os jovens foram para a Bienal, então, tipo, levou esse tipo de público, né, para a Bienal, para as feiras de livros, né? Então, é uma faca de dois gumes isso, os YouTubers. Isso não é literatura. Sim. Ponto. Né? Festivais abusam disso para atrair público. Ponto. Tem um mercado editorial por trás que quer lucrar com isso. Ponto final. Agora, por outro lado, né, eu acho que também é um elemento de atração. Sim. Né? Então eu vejo assim, essa parte que é festiva, né, e que coloca a literatura sob suspeita, porque não é, aliás, isso é literatura sob suspeita, né, nesse sentido, porque é vendida como sendo isso, ou isso é vendido como, né? Mas, por outro lado, eles têm uma força de sedução e atraem o público também para a leitura. Eu acho que tem esse lado positivo também. As editoras, de certa forma, estão se utilizando desse artifício para vender livro? Vocês acreditam nisso? Por esse acesso, né, fácil à internet? Sem dúvida. Tanto que esses blogueiros e youtubers, eles recebem para falar sobre os livros, né? Não existe um critério de seleção qualitativo, muitas vezes, para essas obras, e é por isso que a Suzana está falando, está questionando a questão da qualidade, né? Isso é um problema? Claro que é um problema, né? Porque isso esses livros são divulgados, são mostrados aos jovens, né, com interesse por trás, e muitas vezes não são livros que seriam adequados, que seriam as melhores opções, vamos dizer assim. Né? Então, esse mercado realmente que movimenta os blogs, esse universo dos youtubers, ele realmente tem seus problemas. Mas, por outro lado, atrai o público jovem. Né? Tem que começar, eu também acredito que é assim. Tem que começar. E depois, igual como você disse, né, Patrícia? E aí depois, mais pra frente, eles escolhem, né, o que eles querem, os caminhos, né, que eles vão... Exatamente. Os escritores, né? Acredito. Um outro ponto um ponto que a Suzana falou que também eu acho importante, essa questão do exemplo,
né? Os pais hoje, muitas vezes, eles não percebem, né, na verdade, a importância que tem tudo aquilo que eles falam para os filhos. Porque a partir do momento que os pais, que os filhos percebem que os seus pais valorizam o conhecimento, a leitura, né? Que, na verdade, isso é mostrado para eles diariamente, naturalmente eles vão assimilar a importância da leitura. Você não vai precisar insistir para eles lerem. Eles vão querer ler porque eles sabem que aquilo é importante para o crescimento intelectual, porque isso é importante para eles, né, como um todo. Né? Para criar esse hábito, a gente precisa desse diálogo, do exemplo, do diálogo, né? De conversar e mostrar a importância. Então, eu acho que é super relevante isso que ela também levantou aí, né? Patrícia, falar também, outro dia eu fui à Cedral, acho que é Cedral, nós participamos lá para divulgar o livro de poesias aqui, de Mulheres de Cores e Poemas. Nós somos uma escola que nos convidou para participar de uma semana de cultura deles, lá, arte, cultura, essas coisas, promoções de escola. Gente, eu fiquei encantada. Tinha uma sala só de peças de arte que eles criaram com reciclado e haikais. Mas belíssimos, belíssimos, assim, meninada de escola pública em Cedral e fazendo um trabalho maravilhoso. Eles, assim, participaram lá, a gente deu entrevista ali, eles fizeram algumas perguntas, assim, mas perguntas bacanas, importantes. E uma escola pública, você vê que aquela escola se preocupa com isso, né? Uma professora tem projeto, você precisa de ver os poemas das crianças, um mais lindo que o outro. Eles faziam o haikai e uma peça que reproduzisse o pensamento deles, entendeu? Mas lindo. Então a escola tem uma participação muito importante também, né? Porque quando o pai não lê, a mãe não lê, ali na escola ele pode pegar esse gosto pela leitura, né? E eu acho que aí que está, é importantíssimo isso, né? Que haja uma política pública, né? Voltada para a leitura. E o professor, né? A escola como um todo, e o professor ser esse mediador é importantíssimo, porque às vezes a gente encontra professores que não têm leitura, sabe, não tem o hábito de ler. O professor pode ser um diferencial mesmo, total, né? Ele é um modelo, ele tem que ser o contador de história, ele tem que saber ler, ele tem que cultivar, assim, porque gostar é difícil, fazer você gostar de quiabo, se você não gosta, né? Porque eu detesto quiabo, não adianta você me enfiar quiabo. Abobrinha como, etc, né? Abacate, mas você não comeu quiabo nos primeiros anos de vida. Sei lá, é uma questão. Então, foi enfiado só aos 30 anos. Aos 30 anos não desceu de jeito nenhum. Mas é isso que eu estou falando. Gosto, a gente não consegue fazer o outro gostar, mas a gente pode fazer o outro ter vontade de comer. Sabe? Ter vontade de beber. Então, criar de forma diferente, isso, né? Aí você vai achar, nossa, que delícia isso, né? Estimular a curiosidade. Estimular a curiosidade. Então, o papel da escola é importantíssimo. Para você que está chegando agora, esse é mais um Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Hoje o assunto é literatura contemporânea. Nós estamos aqui com 3 especialistas para bater um papo, falar sobre literatura, conversar conosco. Mande suas perguntas, tirem suas dúvidas, interajam conosco. Eu queria que vocês me falassem, a gente estava falando assim de livro, o que as crianças estão iniciando, os filhos de vocês estão sempre lendo, né? Vocês podiam me falar alguma coisa assim, os livros mais vendidos necessariamente são bons? Que estão na lista? Como é que vocês veem isso, essas classificações dos livros mais vendidos hoje? Eles são os melhores, não são? Por que eles chegam nessa lista? Nossa, Juliana, essa pergunta é complicada, mas porque a gente está lidando com muitos interesses aí, né? A questão dos livros mais vendidos, né, tem muito a ver com aquilo que a mídia elege como bom. Então, é por isso que a gente chega hoje em grandes livrarias e a gente vai procurar um livro de literatura brasileira, né, principalmente contemporânea, a gente não encontra. Mas aí a gente passa o olho assim e vê que tem aquele monte de livro, né, de best-sellers americanos e que eles tomam conta lá
do lugar, né? Então, hoje, esse tipo de livro, os best-sellers, são os que estão dominando. E aí, eu acho que é uma questão para reflexão mesmo, né? Por quê? Será que necessariamente esses livros são os mais vendidos? Muita gente se orienta por essas listas de best-sellers. Eu falo com pessoas que são realmente pessoas instruídas e que falam, nossa, eu estou lendo aquele livro porque ele saiu na lista de best-seller. Mas você pergunta para a pessoa, você conhece esse autor? Você sabe um pouco mais, né, sobre essa obra? Não. Então, isso é um problema, realmente. Eu acho que é o momento da gente começar a questionar esse tipo de valorização, né, de livros que nem sempre a gente pode dizer que são os melhores, né? E não sei, até quando eu pensei em fazer o blog, o objetivo foi esse. Foi a gente montar um lugar que não tivesse interesse econômico, porque a gente não tem vínculo com nenhuma editora, e a gente elege os livros que nós consideramos que são bons. Então, é uma outra forma de você apresentar a literatura para os leitores, né? Então, tem tanta coisa boa, né? Sim, né? sim. Eu cresci lendo. Nem aparece, né? Eu cresci lendo nem lá no Analista de Bagé, você procura, gente. Olha que coisa mais gostosa. não aparece, A velhinha não de aparece. Taubaté. Olha a coisa mais deliciosa de ler. Eu adoro. Crônicas, eu adoro crônicas. Né? Eu devoro crônicas, porque eu acho muito bom. Rubem Alves, o Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo. Olha que coisa boa. Nelly da Pinhon. Gente, é tanta coisa linda. Tá na lista de best-sellers. Tá, eu não Ele leio aparece, mais de vez em a quando lista, ele surge ali. É muito Uma interação bom boa, né, de com a ler esse mídia. povo, gente. É muito bom. Não é? Mas tem muitos Não tem como não gostar de ler, né? Com eles. Mas vocês têm a sensação, esses escritores que são muito bons e que não aparecem. Aí você está, às vezes, numa roda de amigo, é o que você falou, pessoas, às vezes, com informações, mas está lendo quem está ali na lista. E parece que você é o alienado, né? Você Eu vejo gosta que de outras coisas. alguns desses best-sellers parecem, mas você não leu? Como assim você não... Não, mas você está lendo. Teve uma coisa que aconteceu, desculpa, os 50 tons de cinza. Sim. Até hoje tem gente que chega para conversar comigo e fala, mas como você não leu os 50 tons de cinza? Eu falo, não li. Eu não vou perder meu tempo. Eu acho que é porque, Aí a pessoa não faz aquela cara, exatamente, ai, tadinha, ela meu não tempo sabe. eu aproveito para ler coisas que eu considero que são melhores. Mas eu não tenho nada contra quem lê os 50 tons de cinza. Eu respeito a escolha dele, né? Mas é quase que uma imposição hoje para você ler aqueles livros que estão ali na lista dos mais vendidos, né? E Porque Esse tons de cinza não é revolucionário. sim, Ele não choca. Não é. não, sim, é. Muito mais forte antigamente. Pelo amor de Deus. Exatamente, mas para quem, para o pessoal que não admira, vamos dizer assim, a literatura, os 50 tons de cinzas é o ápice. Sim, mas aquilo não é literatura. Não, exato. Ponto. Do meu ponto de vista, não é. Tem coisa muito melhor. Eu li exatamente sob pressão. Um dia eu cheguei em casa, tinha 3 pilhas de 3 amigas diferentes que deixaram na portaria. E elas só falavam sobre isso. E aí, na insônia da gravidez, eu tô aqui mesmo, vamos descobrir que raio é os 50 tons de cinza. Vamos ter assunto com elas. Porque eu falei assim, eu era a única alienada. Eu tinha essa sensação quando eu saía com elas. As 3 falavam e eu falava assim, Grey, que será que é isso, né? Deixa eu ficar pensando. E aí eu resolvi ler nessas insônias. E aí eu falei assim, bom, aí já era velho, já era assunto batido quando eu li. Mas agora a gente não quer mais conversar com você sobre isso. Então, é o que vocês falaram, nem sempre são os melhores, mas ficou muito tempo na lista dos livros. Ficou, porque tem todo um mercado, uma mídia em cima disso. Isso que Sabe? eu ia falar, é a mídia das editoras também, das né? Tem editoras. um marketing por trás, né? A indústria As editoras hoje estão sobrevivendo por causa desses livros? Ah, não sei. Eu acho que desses livros, não sei. A COSAC Naif, por exemplo, fechou, né? E excelente livros. Edição, muito bem cuidada, etc. Né?
Então, não sei se essas que, eu nem sei qual que é a editora, nem sei se sobrevivem disso, mas é uma carta, né? E quais seriam os critérios para dizer que um livro de literatura, né? Que é um bom livro, né? Vocês têm alguns itens, alguns critérios? Você fala assim, esse livro é bom. Por exemplo, um autor, você pode se falar que esse autor, ele é um autor de literatura. O que vocês podem contar pra gente? Eu diria, no meu caso, que literatura não é conteúdo, simplesmente. É forma. Então, eu acho que o prazer não é só no conteúdo, né? É você ter prazer na leitura da palavra, da sintaxe, da maneira como aquilo foi dito, sabe? Um leitor mais exigente vai querer coisas que o desafiem e não que digam para ele que ele é um tonto, né? Porque senão, eu acho que literatura é muito mais do que conteúdo, né? Eu acho que nos anos iniciais, assim, quando um leitor é inexperiente, ele é muito atraído pelo conteúdo, pelas peripécias, né? Da narrativa, etc., né? Mas com o passar do tempo, se ele for se educando, ele for se alimentando, né, de leituras, ele vai ficando mais exigente. E aquilo que ele lia já não serve mais. Ele tem que ler coisas que, né, o peguem pela forma, pela maneira. Afinidade também. Afinidade dos conteúdos também, não é? E de autor também. Né? É que nem... Acho que vou falar uma bobagem aqui. Pode pegar. Mas, por exemplo, tem pessoas que gostam daquele tipo de gente. Por exemplo, tem homens que gostam só de mulher baixinha, moreninha, gordinha e tal. Tem mulher que só gosta de homem grande, sarado, não sei o quê. Eu acho que com literatura é um pouco assim também. Eu me incluo nisso, porque a hora que eu vou ver, eu gosto sempre dos mesmos autores. A hora que eu ouço uma frase, uma citação, um verso, um texto, assim, às vezes eu não preciso nem saber de quem é, eu já sei. Isso aqui foi fulano que escreveu. Porque é tanta afinidade que você tem, porque você sempre cai nos mesmos. Não é que não gosto de novidade, lógico que a gente gosta, mas é uma questão de estilo, de temperamento, de viés mesmo, de vida. É um pouco do que você... Então, você cai sempre... Eu caio sempre nos mesmos. Que nem perfume. Eu estou sempre usando o mesmo perfume. Eu não sei se eu não gosto de mudar muitas coisas. Então, eu penso que para você classificar também uma literatura boa, vai muito daquilo que você é, do que você gosta, do que você sente. Eu tenho livros que pela capa mesmo, eu já não pegaria nunca para ler. Não é o meu... Não é minha vibe, né? Então, isso que a Alma falou da capa, né? A capa é um elemento importantíssimo para a apresentação da obra, né? Eu, na minha tese de doutorado, eu estudei a tradução do Milton Ratum e ficou muito claro que a recepção da obra era muito dependente daquele estilo de capa. Então, aquela capa que mostrava uma visão do Brasil exótico e tal, ela já selecionava aquele público, né? De antemão. Já tinha o público dele. O Brasil como exótico lá fora, né? Já vem o leitor, exatamente. O leitor que comprava aquela obra, ele já comprava esperando encontrar aquilo que ele via na capa. Então a capa realmente ela atrai ou simplesmente, né, te descarta. Frustrar também, né? A pessoa pode se frustrar. Ou frustra. Também tem isso. Você tá lá, você espera alguma coisa e não é. Né? Porque a capa mesmo, né? A capa não é escolha do autor. O autor não escolhe a capa, nem sempre. Então mas essa questão de você ter a preferência, né? Com certeza a gente acaba se identificando com determinados autores que têm mais a ver com a sua história de vida, com a sua personalidade e tudo mais, né? Mas eu acho que é importante a gente estar experimentando coisas novas. Até quando eu comecei o blog, isso foi um dos questionamentos que eu tive, né? Eu vou colocar só aquilo que eu gosto, mas não, a gente tem que
trazer aqueles livros que você valoriza, não só porque você tem uma afinidade de conteúdo, mas que você valoriza porque você percebe que tem uma linguagem apurada, né? Que tem aquela questão da arte ali, você encontra a qualidade não só na identificação do conteúdo, mas na forma como aquele autor manipula a linguagem. Então isso para mim, esse é o critério da literatura. Então a literatura a gente acaba valorizando não só pela identificação do conteúdo, mas pela forma como aquele autor manipula a linguagem, né? Esse eu acho que deve ser um critério importante para a gente identificar o que é uma literatura de qualidade ou não. Vocês podem listar, por exemplo, um autor e um livro que vocês gostem muito, assim, que eu tenha uma lembrança boa da infância, ou que não sei, alguma coisa que... Aí começa a listar só um, mas só um. Aí fica aquela dor, né? Um só. Fala assim, eu vou ler esse livro por causa dessa indicação. Olha, eu acho que um que ainda é vivo, que fala muito pra gente, é Machado de Assis. Entendi. Sabe? Não é para qualquer leitor mesmo, né? Porque é um leitor que tem que saber ler ironia, que, sabe? Ele fala da mulher do século XIX, mas está atento àquela mulher moderna, né? Tem vários contos dele em que ele faz esse tipo de, né? Que nem eu acho, não vou lembrar agora, não sei o que, dos chapéus. Eu esqueci o nome do conto. Sempre lembro desse conto para falar da Sofia. Sofia é a mulher moderna, é a personagem moderna, né? E a outra, coitada, que só lê os mesmos livros a vida inteira. E ela relê. Tudo na casa dela tem que ficar naquele lugar. Nada que saia do lugar. Aliás, ela não pode conviver com a diferença, né? E é terrível o Machado aí. Porque ele vai mostrando as duas mulheres. As duas no século XIX, só que uma mais moderna, que é a Sofia, que anda pela Rua do Ouvidor e flerta. E ela tem um marido, ela fala assim, o Ricardo, eu coloco ele aqui na minha mão. Ele faz isso. E a outra fica atônita. Chega um momento que ela foge, ela quer desesperadamente voltar para casa dela e deixa a Sofia. Ela quer voltar mas algo nela mudou. Tem que ler esse... Ai, gente, eu não esqueci o nome do... Tem que procurar esse conto, né? Mas Machado de Assis, eu acho que é um dos, sei lá. Depois a gente procura e coloca no comentário. Vamos colocar nos comentários qual é o conto. Eu vou tentar lembrar até o final do programa. E o pessoal já Isso aqui é dos chapéus, pense no nome. Mas tem o Alejandro Zambra, que é um escritor chileno da atualidade. Eu li um livro dele, olha o que é, né, a internet, né? Estava procurando uma coisa, encontro outra. E comprei 3 livros dele por conta da sinopse. Foi no site da Amazon, estava procurando uma coisa. Aí estava Alejandro Zambra e A Vida Secreta das Plantas. Não, Vida Privada das Plantas, algo assim. Gente, fantástico o livro. Virou filme. Tem um outro, acho que o Bonsai, que é dele também. Acho que são indicações. É a maneira como ele escreve. Ele conta a história para a enteada dele e enquanto fulana não vem. Fulana é a namorada dele. Esqueci o nome da namorada dele. Mas é enquanto fulana não vem. E ele fica contando essa história, porque ele é um escritor. A história da vida secreta, acho que das plantas. Só que no meio disso, a gente vai tomando conta da vida dele. E essa fulana não chega, nunca. Lembra um pouco a história da Penélope, que vai tecendo as histórias enquanto, né, ele não chega da guerra, né? Então, Alejandro Zambra é um que eu recomendo. Eu achei fantástico. Bacana. Pode recomendar. Bom, é difícil falar eleger um, né? Na época da faculdade, né? Eu lembro que eu me apaixonei pelo Oscar Wilde. Precisei ir visitar até a sepultura dele, porque eu achava ele o máximo. E aquilo fazia parte dos meus sonhos. Era aquilo que eu queria ver, onde é que ele estava e tal. E eu não sei, eu tenho a impressão que parece que alguns autores chegam na nossa vida, parece que na hora certa.
o Ratum, por exemplo. O Ratum, ele chegou na minha vida numa época que eu precisava muito dele. E aí eu lia os livros do Ratum e parecia que ele estava narrando coisas que eu estava vivendo naquele momento. E, né, acabou virando o meu trabalho lá, a minha pesquisa de doutorado. Então eu não sei, eu acho que também tem a ver com o nosso momento, né, de vida. A gente está, dependendo da nossa fase, a gente se identifica com determinados autores que parece que falam aquilo que a gente precisa ouvir, né, que se identifica mais, né? Não sei, então eu indicaria sem dúvida o Oscar Wilde para quem gosta de literatura estrangeira e o Milton Ratum, né, escritor brasileiro. Bacana. Eu já comentei agora há pouco aqui do Luiz Fernando Veríssimo. Eu lembro da minha mocidade, infância, a história do analista de Bagé. Eu acho que eu li umas 30 vezes aquele livro, porque eu gosto de coisa bem humorada, divertida. É uma literatura leve, gostosa, né? E que hoje a moçada está bem distante disso. Gosto muito também, eu li toda a coleção do Monteiro Lobato, li, reli, né? Não tenho como falar. E hoje, na atualidade, tudo é gostoso. Assim, tem muita coisa linda para ler, né? O Coni, gente, aquelas crônicas dele, é tudo tão bom, tudo tão lindo, né? A Zélia Gattai, tem coisas lindas. Então, Lia Luft, eu amo, sou apaixonada por ela. Então, e aí, outro dia, a convite daquela poetisa que tem aqui em Rio Preto, já bem consagrada, Roseli Arruda, já ganhou prêmios e tal. Eu fui a São Paulo para o lançamento desse livro aqui, desse poeta. Vocês já conhecem, o Luiz Augusto Cassas. Maravilhoso, gente. Eu não conhecia. Fui lá, foi no lançamento, foi um sarau lá no Casa das Rosas. Eu fui, foi lindo. Ele escolheu 10 ou 12 poetas e poetisas da atualidade para lerem alguns poemas dele lá no dia do lançamento. Foi lindo. O Zé Cabaleiro estava lá também, leu um poema, foi muito legal. E olha, eu recomendo porque é lindíssimo. Esse cara é um Como show. Que chama o livro? Luiz Augusto Cassas, A Poesia Sou Eu. Ele fala que ele é poeta da rua, tal, mas olha, é vibrante isso aqui, é vibrante. Então, eu recomendo esse livro. Tá? E os antiguinhos, que são lindos também. Suzana, você lembrou o nome do conto que quer contar pra gente? Ah, sim. Tem que digitar no Google para ver se eu não estou errada. O capítulo dos chapéus. Bacana. A obra do Machado tá em domínio público, então é fácil de ir lá, encontrar e baixar. Legal. Nós estamos aqui com o internauta participando. O João Amaral está nos assistindo de Porto Alegre e está dizendo que amanhã começa a Feira do Livro por lá. João, aproveita então essa oportunidade. Nós temos aqui dicas de 3 livros bacanas de autores legais para você poder estar pesquisando na Feira do Livro em Porto Alegre. A Cláudia Prisco mandou um abraço para Elma e para a Patrícia, está assistindo vocês, está aqui mandando um abraço. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho, ainda existe preconceito da mulher na literatura? Penso que não. Pega o microfone, Elma, para falar um pouquinho. Eu penso que não, gente. Não? Eu acho que a mulher hoje pode tudo. Ela pode estar no agronegócio, ela pode estar na literatura, ela pode estar no hospital, ela pode estar no jornal, ela pode estar onde ela quiser. Não tem mais preconceito. Na literatura, então, menos ainda. Porque principalmente no Brasil e fora do Brasil, essa dona do Harry Potter aí, gente, olha essa mulher, onde é que ela foi, onde ela está, né? Não acho, eu não vejo mais assim, não. Sempre teve, né, aquela coisa mais forte que o homem escreve. Não. O homem invadiu a cozinha e a mulher invadiu a poesia, a literatura, entendeu? Não é. Hoje só tem cara, chefe de cozinha. Aliás, a gastronomia e a poesia hoje estão bem grudadinhas também. Estão andando juntas. Eu acho também. Então, outra besteira. Ela está arrepiada comigo. Ela vai me bater daqui a pouco. Eu vou tentar te explicar. Porque o conceito hoje da alta culinária é uma coisa assim muito sofisticada, poética, fina, requintada, cheia de assim, emoções, aromas.
sabores. Você não acha que virou espetáculo? Sim, lógico, tudo tem espetáculo, tudo é show, né? Tudo é show. A nossa culinária já tem isso, Sim, mas hoje, com essa invasão, com a gourmetização da comida, né? A culinária e a poesia hoje, sei lá, você pode inventar umas coisas aí que combinam, sabe? Um vinhozinho, uma boa comida, um papo de poesia, uma leitura, um sarau. Eu acho que a poesia cabe muito nesse ambiente, assim, de sabor, aroma, sabe? Eu penso. Falei besteira, né? Tem aquela expressão, sopa de letrinhas, né? Não é por acaso. Tá vendo? Nem é tão novo assim, ó. Sopa de Tem letrinha. tudo a ver, realmente. Mas hoje a gente percebe que os programas, só para encerrar esse assunto da culinária, eles, o que é mais importante para eles nem sempre é a receita, e sim o chefe, né? Então aí vem a questão daquilo daquilo que eles querem valorizar e que público que eles querem atingir, né? Mas eu vou ter que discordar da Elma com relação à questão das mulheres na literatura. É lógico que o que ela falou é fato, né? As mulheres hoje estão se mostrando muito mais, né? Do que há 20, 30 anos. Mas, se a gente ainda pega aquelas listas de prêmios, grandes premiações, né? Jabuti, vocês já pararam para ver, comparar a quantidade de homens e mulheres que são premiados? Esse ano, se eu não me engano, em poesia não teve uma mulher, foi isso? Só indicação. Só indicação, mas o prêmio do ano passado, 2015. Mulheres, acho que indicada, assim, precisa rever a lista. Mas o prêmio de 2015 foi dado na poesia para 3 homens. Foram 3 homens. Não teve uma mulher na poesia. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, a poesia é um território que tem tanto a ver com o universo feminino e não tem uma mulher premiada aqui em poesia, né? E do ano passado, que já tem o lista final, se a gente comparar, são muito mais homens do que mulheres. E eu não sei, eu acho que de repente né, o momento para a gente pensar por que isso acontece ainda, né? Por que ainda as mulheres não têm ainda esse papel de protagonistas, né? A gente tem o evento da Isabel, que acontece todos os anos, ela traz mulheres de toda a América Latina, até da Europa, e é fantástico, ela descobre essas autoras que quase ninguém conhece. A gente vai lá, olha na lista dos nomes, as indicações, mas quem são? E aí você vai lá e assiste a palestra dessas mulheres e fica espantada com a qualidade daquilo que ela está trazendo para cá, para Rio Preto. E aí? Mas são pessoas desconhecidas, são pessoas que não estão na mídia e que não se falam. As pessoas não falam dessas autoras. Que o homem tem mais eu acho que a gente precisa acesso à divulgação, à mídia. Eu acho que o homem, eu tô arriscando. O homem, ele se arrisca mais a divulgar o trabalho. Eu falo pela experiência que eu tenho no blog. Às vezes as mulheres, eu percebo que elas têm um certo receio de estar lá, de se expor e de falar sobre o seu trabalho. É uma impressão que eu tenho no blog, né? Não estou falando de um universo muito restrito. E eu não sei se é essa questão, se falta essa interação das mulheres com a mídia, porque é importante, elas precisam mostrar o trabalho delas. Tá lá, a gente sabe que é bom, mas como que o público vai ter acesso a isso? Né? Então eu acho que é também uma questão para gente refletir por que as mulheres ainda não chegaram a esse patamar, né, de protagonistas, como já acontece há muito tempo no caso da literatura escrita por homens, né? Para refletir. Para refletir. Eu acho também que essas feiras literárias também não investem nisso, né? Porque convidam a maioria é homem.
Eles não se abrem, porque são homens, não sei se são homens por trás, mas tem, acho que, um pensamento masculino por trás, ainda que haja alguma mulher, talvez, né? Não sei. Não sei quem é que está por trás, mas eu acho que elas deveriam ser convidadas com mais ênfase a essas feiras literárias, sabe? Porque precisa ver. Esse evento da Isabel é muito bom, né? Eu não conhecia, imagina, não. E quando conheci de perto, gostei demais, né? Mas acho que deveria haver. Agora, na internet tem muita mulher boa, poeta, produzindo. Agora, são os círculos, né? A gente precisa ter acesso a esses círculos, né? Eu, pessoalmente, conheço várias, muito boas. Mas não sei se elas inscrevem trabalhos, aí que tá, né? Se elas inscrevem os livros nesses grandes prêmios. Às vezes isso não importa também, porque tem autor que não tá nem aí com esses grandes prêmios. Então... Escreve pela paixão, né? Não vai pelo prêmio. Não, sim, porque são poetas. A literatura não está agarrada a prêmio. A gente não precisa disso. É bom para o ego. É bom para o reconhecimento, né? Tem um poema, isso que a Suzana está falando, né? Nem todo escritor ele busca visibilidade. Mas será que lá no íntimo dele, para quem que ele escreve? Ele escreve para ele? Se ele escrever para o mundo, está perdido. Então, tem um poema do Bukowski, né, que até selecionei ele aqui, que eu achei, porque o Bukowski é aquela figura que a gente conhece, né, que não está atrelada a nenhum tipo de padrão, né, ele rompe com todos os padrões. E tem um poema dele que ele fala exatamente sobre isso, né, porque todo mundo quer ser lido. E, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Acho que eu não trouxe. Mas até ele, até o Bukowski fala que você escreve porque você quer ser lido por alguém, nem que seja por você mesmo. Mas essa necessidade de ter a leitura do outro, eu acho que é uma coisa que é inerente à literatura. Você escreve para ser lido, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há uma resistência por parte de alguns autores com relação a isso, né? A divulgar, a falar. Tem alguns que têm até vergonha de vender, de fazer a propaganda do livro. Eu já encontrei autores que ficavam assim com vergonha de oferecer porque eles acharam que eles iam ser considerados booksellers. E ser um bookseller não é legal Eu lembro de um professor meu que vendia os livros dele, livros muito bons, e a gente, né, adolescente, né, péssimo, colocou o apelido nele de bookseller. E gente, se era o público dele, nós precisávamos daqueles livros. São livros, é um grande autor. Mas você vê que ainda existe isso, né? Esse medo de você romper com aquele estereótipo de intelectual, de pessoa que não está nem preocupada, nem aí com o que os outros vão achar. Mas eu acho que no íntimo todo mundo quer ser lido, quer ser valorizado, faz parte da pessoa, né? Mas... Posso ler um poema da Patrícia, da sua xará? Patrícia... sobrenome estranho, Chmielewski, acho que é assim. Desculpe a Patrícia se estiver me ouvindo, mas eu acho que mas eu selecionei justamente porque tem a ver com isto, né? E o poema se chama Exibicionista. Gostaria de trombar com alguém que me lê no metrô e que sai do banheiro com um livro meu debaixo do braço, ou que me deixa na cabeceira da cama enquanto trepa, que me lê no avião ou na casa do namorado, que me leva na mochila em pequenas excursões, ou num piquenique com amigos. Não, eu não quero ser famosa, quero ser voyeur. Que bacana. Muito bom. Tá.
Meninas, E nós agora? vamos ter que encerrar o O programa. assunto tá tão bom que nós queremos aqui a tarde toda conversando com vocês. Nós temos, o nosso programa geralmente tem 30 minutos de duração, teve 1 hora já. Nós já estamos 1 hora batendo papo. Então nós Foi vamos três, ter que 5 encerrar. mulheres conversando. Então a gente vai conversando. Então, olha, eu quero agradecer vocês prazer. por terem vindo aqui compartilhar essas informações com os nossos internautas, né? Compartilhar essa experiência que cada uma de vocês tem. Tá? Vocês querem falar alguma coisa para os nossos internautas, para a gente poder fazer esse encerramento? Eu vou fazer um comercial, posso? Você falou que a gente tem vergonha, né, de falar o que produz. Então, já vou deixar a vergonha de lado. Não, outro dia eu me arrisquei, escrevi uns poeminha e tal, deu certo, acho, né? E agora nós vamos lançar outro livrinho de crônicas agora. Crônicas é com a Jane Arroio, né, que é artista plástica aqui de Rio Preto. Eu lancei esse aqui com ela, que é Mulheres em Cores e Poemas, e agora em dezembro está saindo Crianças em Cores e Crônicas. Agora são historinhas divertidas, gostosas, facinhas de ler, fáceis de ler, sobre criança. Um universo infantil bem divertido, às vezes mais poético, mais assim, lúdico, né? E misturando cor para a pessoa colorir e ler a crônica, entendeu? Então eu vou despedir assim, gente. Agora em dezembro vai sair um outro, tá? Obrigada pelo convite, Lígia, muito obrigada, viu? Bom, então eu também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta de falar, que é a literatura. E eu queria encerrar com um poema que eu selecionei, que eu acho que tem tudo a ver com o papel da literatura, com a transformação que ela causa na vida das pessoas. É um poema da Cecília Meirelles. É o Renova-te. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. É isso. Obrigada. Tudo a ver esse poema com a... Lembrei, quando você lia, do poema No Meio do Caminho, do Drummond, que é hiper conhecido, né? Que eu acho que assim, o recado que eu dou, além de agradecer, né, o convite de estar aqui, que foi um desafio, né, fazer isso aqui ao vivo, seria dizer assim, não passe ao largo da pedra no meio do caminho, né, se alimente dela, porque é ela que vai fazer você parar para olhar quem está do lado, né, olhar para o céu, parar a tua vida um instante, para que você perceba algo mais além de si mesmo, né? Eu acho que é isso, a poesia ensina isso, a parar, que nem naquele poema do Bandeira, né? No meio dele ele diz assim: no entanto se descobriu num gesto largo e demorado. Descobriu, eu estou estragando o poema, não lembro. Descobriu que a vida é traição e saudava a matéria que passava, que era o enterro que passava ali. Se libertando, né? Liberta para sempre da alma extinta. Então é um poema chamado Momento num Café, do Manuel Bandeira, que fala justamente disso, né? Que num momento, né, naquele zum 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 do café, todo mundo preocupado com a sua vida, tal, passa lá o morto lá fora, né? O féretro, todo mundo automaticamente tira o chapéu, né? Naquela época usava chapéu, conforme o figurino, faz uma vênia e volta para sua vidinha, né? E esse olhou e percebeu que a vida não era aquilo ali, era algo mais. Então é a tal da pedra, lógico, poesia é essa pedra no meio do caminho, a gente não tem que passar ao largo dela, tem que engoli-la, fazer que nem João Cabral, aprender pela didática da pedra, né? É por aí. Obrigada. Então, além de agradecer às nossas convidadas, eu quero agradecer aos internautas que acompanharam o nosso programa de hoje. Então, muito obrigada por terem, né, curtido a página, por terem acompanhado o nosso bate-papo. E quero dizer também que amanhã tem programa Bem-Estar ao vivo novamente, né?
O nosso programa de amanhã, o tema é 6 meses da série Vamos Correr, que terá como os convidados o educador físico Marcelo Lopes, o nutricionista Fernando Loria e os participantes que foram desafiados a correr, o Paulo e a Maíra. Então, pessoal, até amanhã. Muito obrigada. Tchau.